mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. A grande evocação é manter as tradições vivas da nossa terra e da nossa gente. Esse ano de 2025, nós evocamos a homenagem aos primitivos imigrantes que aqui chegaram ao Rio Grande do Sul, 1875. Eu estou falando isso porque quero evocar esta terra prometida e aqueles homens que vieram de além-mar. E aqui hoje nós estamos com uma figura marcante, um homem que se doou e abraçou a cultura da nossa terra e da nossa gente e integrou dentro do espírito dele. Eu falo no eterno prefeito Wilson Sinhac. Eu estou falando do município de Farroupilha. Estou falando de um dos maiores municípios que integra e valoriza aos 150 anos da imigração italiana, este ano. Evoco as tradições do Rio Grande do Sul. O próprio município já traz na bandeira a integração verdadeira daqueles primitivos homens que fizeram pátria ao longo dos anos a pata de cavalo, na Guerra dos Farrapos, e muito nos orgulha. A encosta superior do Nordeste do Rio Grande mostra para nós um cenário impressionante que traz e vem dentro da própria história. O programa Tradição Mais Tradição se orgulha em abraçar, mostrar e valorizar e agradecer de alta e viva voz Wilson Sinhac, eterno prefeito de Farroupilha, que chegou também deputado federal. Nós vamos abrir a própria história viva da nossa gente e da nossa terra. Seja bem-vindo a este programa. Minha alegria em poder estar na manhã de hoje aqui, a seu convite, naturalmente. Não poderia ser diferente. Uma manhã chuvosa, tempo ruim, mas eu dizia na chegada, só com o seu convite é que eu vim aqui e dizer com muito prazer em poder estar aqui na Rádio São Francisco, conversar com você e deixar um pouco da nossa história. Para quem não sabe, eu estou afastado da vida pública há já 16, 17 anos, né? Mas a gente sempre acompanha a atividade de modo geral. E na medida do possível, como ex-prefeito de Farroupilha, ex-deputado federal, eu tenho procurado ajudar, sempre sou procurado por algumas pessoas. Vem cá, você podia ver aquele assunto lá em Brasília, porque eu tenho residência em Brasília também e em Farroupilha. Então a gente está sempre à disposição para ajudar, para colaborar, e a valorização da nossa região é muito importante. Naturalmente que eu venho lá dos italianos, né? Eu lembro como prefeito, eu publiquei, aí está na Praça de Nova Milano. Justamente. E isso me deu o título de Comendador da República Italiana. O senhor sabia disso? Não, isso eu não sabia. Pois é. Oh, parabéns, merecidamente. Porque que eu construí lá em Nova Milano a Praça da Imigração Italiana. Isso eu lembro. E lá estão os 3 passaportes dos primeiros imigrantes que vieram para Farroupilha, para a região. Esperafico, Radaelli e Cripa. Quem for a Nova Milano, passar por lá, por favor, pode ir lá ver que estão os passaportes. A original foi produzida lá em bronze e o original do passaporte. Então, que essa homenagem, e o governo italiano então reconheceu que realmente eu merecia o título. Sou comendador da República da Itália. Da Itália, mas parabéns. Olha, eu não sabia dessa comenda, mas a marca que tu botaste aí na história do Rio Grande do Sul é muito grande. Isso é tão verdade que, e por isso, tu estás aqui gravando esse programa, Tradição Mais Tradição, que engloba e integra a Rede São Francisco e a Rede Mais Nova, que hoje é uma das maiores redes do sul do Brasil de comunicação. Mas, de alta e viva voz, eu venho de uma forma te agradecer tudo aquilo que tu fizeste.
também pelo movimento tradicionalista gaúcho, Aí nós podemos comentar alguma coisa. num resgate fantástico que tu fizeste quando o Mobral foi extinto. Justino. Exatamente isso. Nós fomos, quando nós subimos, é porque nós realizamos um festival no período que comandava era o Mobral. Quando, do evento da Nova República, aí houve um movimento, uma informação que seria extinto o Mobral. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, eu lembro da minha mulher Estelita, era secretária de Educação. Era secretária, né? Isso, nós fomos para o Rio de Janeiro conversar com o pessoal para saber como ficaria, se a gente podia encampar, né? Foi lá que nós trouxemos para Farroupilha, em definitivo, e foi criado o FEGARTE, Festival Gaúcho de Arte e Tradição. Justamente. Que houve esse movimento tradicionalista histórico, né? Foram realizados há diversos anos em Farroupilha, depois, infelizmente, aí assumiu a prefeitura um outro prefeito e foi para Santa Cruz, lembra? Foi Eu extinto, me lembro. Mas quiseram. justamente essa parte, quando veio o movimento tradicionalista gaúcho, eu fazia parte do conselho do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e também tinha sido coordenador do MTG. E nós viemos até Farroupilha falar contigo e tu levantaste e nos deu garantia e abraçou. E ali se criou gerações em cima daquele pilar que tu nos deu sustentáculo para que o movimento levasse adiante essa evocação sobre o folclore. Eu acho que consolidou o tradicionalismo, especialmente os jovens, né? Lembra do FEGARTE em Farroupilha, aquelas apresentações, e o pessoal ia lá, era um evento histórico, e a juventude, e o tradicionalismo, ele avançou muito, né? Nessa arrancada, que infelizmente não deram sequência. Não deram, né? mas eu só quero dizer uma coisa, que essa palavra que tu assumiste, e também vai o nosso grande mérito para sua esposa, a secretária de Educação, que fez um trabalho fantástico. A minha mulher Estrelita sempre foi, ela era professora, né? Sempre foi dedicada ao negócio da cultura, da educação. E ela, a área da educação e cultura, ela comandava. E então ela apoiava muito esses eventos, né? Essas promoções. É que a gente ficou 6 anos na prefeitura com mandato constitucional, Sim. Como nós comentamos há pouco. Então, nós tivemos tempo de organizar o município e tocar a administração. Então, foi uma marca histórica. Acontece o seguinte, que às vezes, mesmo você comentou há pouco, mas quantos mandatos você... Não, eu achava que era 2, Não. Mas não, foi 6 anos, né? Um mandato só. E me pediram mais que uma vez, ainda hoje, né, me cercam. Não, mas você tem que voltar como prefeito e tal. Não. Eu acho que aquele mandato é muito difícil repetir aquilo que a gente fez. Não quero ser o melhor prefeito, mas das boas administrações de Farroupilha, tá? Dito pelo povo. Não, até hoje falo isso. Entendeu? Então, eu acho que foi um período muito positivo e fica para a história, né? Fica na lembrança da população aquilo que a gente fez. Porque nós conseguimos integrar a sociedade participou da administração. Ainda me encontro na rua com o pessoal, Sinhac, tu tem que voltar para a prefeitura. Eu disse, não, que é isso? Não tem mais chance nenhuma. Eu prefiro apoiar quem está aí, quem está trabalhando. Mas naquela época a gente tinha realmente o controle da administração. O prefeito era o líder do município. A expansão industrial, a diversificação industrial, o prefeito que comandava, quer dizer, conseguia terra para trazer. Por exemplo, Farroupilha sempre nasceu por uma terra do calçado masculino, não sei se você sabe. Não, né? Justamente. Aí que chegou no nosso período, o calçado começou a desandar e eu disse, não, temos que apoiar outras empresas, móveis, metalúrgicas, etc., entendeu? Estofados. Então, Farroupilha hoje
a diversificação industrial se deve muito, inclusive, à minha administração, a administração que veio depois com o prefeito Zanfeliz, e que consolidou. Realmente, Farroupilha é um município onde temos todas as atividades industriais, né? E isso consolida a receita para o município. Isso é importante, quer dizer, o calçado andou caindo muito, né? Então, essa consolidação de diversos ramos de atividades industriais, é que consolida o município com a receita de ICMS, com o retorno para o município e tocar obras, né? Farroupilha é o centro da região. Eu dizia ainda quando era prefeito, olha, nós moramos no centro da região, o Farroupilha não pode ficar abaixo, o Farroupilha tem que subir, tem que integrar essa grande região, Caxias do Sul, Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, entendeu? E graças a Deus o nosso município está indo muito bem. Que coisa boa. Mas olha, vê bem o que se tornou aquele gesto teu de abraçar o folclore, abraçar por intermédio do Mobral. Porque até então... Fegarte que foi criado. O Fegarte. Até então, o Brasil não tinha o que tem hoje. Hoje nós temos a Confederação Brasileira da Tradição. Daqui do Rio Grande do Sul, nós éramos em 5. Era o Onésimo Carneiro Duarte, falecido, o Bela Guarda, falecido, Zeno Dias Chave, falecido. Aí tem os três presidentes do movimento tradicionalista gaúcho. Leizardo e eu. De 5, nós estamos em 2 vivos, que lutamos para a Confederação Brasileira. E hoje temos aí Além Fronteiras. E tudo por um gesto teu, porque abraçaste o Fegarte. Mas vocês foram importantes nesse processo. Tem que reconhecer que o Instituto Gaúcho e o MTG foram entidades assim, que inclusive você foi líder disso, foram importantes no processo, né? De levar adiante isso, né? Sim, mas nós lutamos, justamente, foi lutado, mas aí que teve um contratempo, que o Fegarte andou no Rio Grande do Sul, muitas vezes, como mala de louco. Às vezes porque um secretário queria se autopromover, chegava lá no Congresso e pedia para o Movimento Nacionalista Gaúcho que levasse, ele queria levar para o município dele. Chegava na hora, não tinha verba, e daí o troço... Até que então nós chegamos contigo e abrimos o coração. Eu disse, não, eu vou lutar para que o Fegarte seja sede aqui em Farroupilha. Foi um período muito bom, mas nós tínhamos mais de 1.200 artistas, né, que se apresentavam. Justamente. Coisa extraordinária. O maior festival do Brasil. Do Brasil. E do folclore e da tradição do mundo. É verdade. Farroupilha centralizava o Rio Grande do Sul. E o pessoal, vou abrir um parênteses para dizer, o pessoal gostava de Farroupilha, gostava. E a gente dava todas as condições, era acampamento, lenha e não sei o quê. Acampamento, lenha, água, luz, toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura era o município que bancava. O pessoal chegava, se instalava e ficava satisfeito. E vinham, e se criou gerações, verdade, vendo e gostando. E para avistar que até hoje tem lá entidades, tipo Ronda Charrua, que é um orgulho para nós, quando se levanta, desde o primitivo nome, Charrua, se levanta... O Ronda é o mais antigo. Depois veio o Rancho do Rancho de Gaudérios. Justamente. Depois veio... Tem mais lá, assim, andaram se criando. Se criando. Não, mas eu precisava dizer isso para ti, que nós devemos muito para o casal, para a secretária Estelita. Ela apoiou muito. Muito. Fez um trabalho muito grande. E para o prefeito Wilson Sinhac, eterno prefeito de Farroupilha. Todo mundo te enxerga assim. Sim, continua. Mas deixa eu abrir aqui teu coração, mas nós voltamos disso. Serviste no Batalhão Ferroviário? Bento Gonçalves, 1964.
E depois fiz o curso do CFC, fui cabo. Cabo Sinhac. Do Exército. O cabo... Tinha o meu primo de Carlos Barbosa, o Ancélio Sinhac, que a mesma idade serviu no mesmo quartel. Olha aí. Tá? Infelizmente, o Ancélio Sinhac faleceu, veio morar aqui em Caxias. E ele como era A de Ancélio, ele levou o Sinhac, o sobrenome. E eu não, eu fui Cabo Wilson. O Cabo Wilson. Wilson. É. Não levou Wilson. o sobrenome dele, porque Não. ele era o mais velho. Não, Ou ele teve antes? Não. Nós servimos a mesma idade, na o mesmo mesma idade, período. mesmo período. Só que por ordem Tá, entendi agora. Não, agora entendi. alfabética, ele era Ancélio e levou o Sinhac. Aliás, ele levou o Sinhac. Sinhac. E eu, que era Wilson Sinhac, eu tive que levar o Wilson, porque senão ia dar 2 Sinhac. Entendeu? Então, ele também foi cabo. Então, na Cabo. realidade, é o Wilson. Isso, no exército, glorioso exército brasileiro. O Wilson. Vê como é que é. E eu era do pelotão de choque. Então, foi no Lembra período quem era o comandante da época? Depois ele foi ministro. Não é Dirceu Nogueira, não. Ele foi ministro do Fernando Henrique depois. Pô, eu não consigo. Há tantos anos. Chegaste a conhecer o Touro Preto, o capitão? Capitão? É. Sim. Apelido. É o apelido dele, o Touro Preto. Mas você... Meu pai era do Batalhão Ferroviário. Ah, você tinha me falado. Meu pai era do Batalhão Ferroviário. Ele era civil. Ele serviu na... Ele participou da Segunda Guerra Mundial e depois ele deu baixa e ficou como civil, porque ele era mestre de maquinista. Ah, tá certo. Está na Gildo Pérez Trindade, filho. É isso aí. Então nós se criamos. E sim, mas vinculado, né? Claro. A gente fica, jamais vai esquecer. Mas são coisas que não dá para esquecer, né? É que nós não temos história, né? Infelizmente, o pessoal, essa nova geração que chegou não dá valor nenhum. Não tem mais valor. Infelizmente, né? Como toda a cultura de outros países, é preservação da história, valorização das pessoas. Aqui não, aqui é... Né, isso aí já passou, isso aí já não existe, porque não sei o que... Essa velharia aí, isso aí não existe mais nada. No entanto, eles estão afundando. O sustentáculo, tudo teve um início, né? Mas é Por favor. evidente. Ninguém construiu. Construir a Caxias. Construiu a Caxias, não foi só o Vitório 3, o Mansueto, né? Farroupilha, não foi só o Majone, não foi o Sinhac. Foi uma construção histórica, né? Justo. Por que Farroupilha, por que Caxias é essa potência que é o orgulho da nossa região, né? Pela dedicação, pelo trabalho, pela valorização das empresas, dos trabalhadores, da classe política, né, da representação política. Olha, Caxias teve... Agora, posso abrir um parênteses? Deve. Caxias deu Rigoto governador, Sartori governador e Pedro Simão governador. E não elegeu? Que é isso? Será que desandou comigo? Com todo respeito, os que me ouvem nesse momento vão me ouvir, mas pelo amor de Deus, 3 governadores? Não elegeu nenhum vereador? É verdade. Alguma coisa está acontecendo. Eu acho que tem que repensar, né? Mas foi bom tu abrir esse leque aí. E Wilson Sinhac, deputado. Bom, vamos ver por que eu cheguei. Acontece o seguinte, a nossa administração foi tão boa que um dia, no final de um FEGARTE, se você me permitir, eu vou comentar um assunto que era o diretor-presidente da Rádio Espaço de Farroupilha, seu Portolã. Pô, meu amigo, ele tem que comentar. Portolã deixou ele uma marca muito grande.
E eu não sei onde é que está aquela entrevista. Ele disse, não, mas eu quero conversar contigo. Ele foi gravando. E eu insisti com ele ainda quando estava vivo, que eu queria ver a entrevista. Eu disse, não, aquilo é um segredo. Tá. Mas em resumo, ele chegou e disse assim, me diz uma coisa, tu tem aspirações para ser governador? O Portolã que perguntou? O Portolã disse, seu Portolã, pelo amor de Deus, eu não tem nada disso. Não, mas essa pergunta eu fiz porque a tua imagem regional, estadual, ela é muito valorizada e reconhecida. Muito grande, muito grande. Então, e tem mais... Seu Cezino Portolã, o senhor sabia que ele foi meu adversário político? Nós disputamos as eleições municipais? Não sabia disso. Exatamente isso. Seu Cezino Portolã, que faço minha referência e meu respeito, né? Ele foi meu adversário político. Eu ganhei as eleições dele. E nós criamos uma amizade, um respeito de valor. Esse é o valor da classe política. Coisa bonita, coisa bonita. Eu lembro, quando eu ganhei as eleições dele, ele era diretor da Rádio Miriam, Farroupilha. Eu fui no gabinete dele, pedi uma audiência, fui na sala dele e disse, seu Portolã, o negócio é o seguinte, a política é assim, perde ou ganha. É isso justo. Essa vez foi a minha vez, mas eu queria, sinceramente, que o senhor me ajudasse. Meu adversário, pô. Ele não foi teu secretário? Não. Não foi? Não, ele foi secretário do Majone. Ah, do Majone. Do Abelino Majone. Aí ele respondeu assim, ó, está aberta aqui, a rádio está à disposição para o teu trabalho. Eu fui pedir humildemente o apoio. Que personalidade. A emissora aqui está à disposição. Abriu o leque. E eu criei um programa Informe da Prefeitura, um programa pago até, e todas as informações, porque a administração naquela época trabalhava bastante. Parabéns. Eu não sabia disso aí. Eu sempre admirei muito o Portolã, era meu amigo. É uma figura que não dá para esquecer. Uhum. Ele escreveu até um livro dele. Fiquei sabendo, mas não adquiri ainda esse livro. Mas gostaria de adquirir. Ele me deu aquele livro dele. Fez uma dedicatória e me deu o livro. Mas... Então a história de Farroupilha é isso aí, né? Esse período. Então por que eu cheguei à Câmara Federal? Não, aí terminei o mandato, etc. Não, porque tu tem que ser candidato. Eu disse, mas o máximo é você ser candidato a deputado estadual. Não, porque está faltando nome para a esfera federal. Como? Vocês são malucos? Aí eu pensei, mas não, tu tem que ir para federal, né? Não é que eu roubo a eleição? Chego à Câmara Federal. E aqui o Rigoto era candidato a federal. Entendeu? Então precisa muito voto para chegar à Câmara Federal. E eu cheguei, graças a Deus, e lá... Então, e o Rigoto já tinha sido governador naquela época? Não. Ele era deputado federal. Ele era deputado, justamente. Eu que insisti, quando nós estávamos lá na Câmara, eu insisti para ele, olha, tu tem que ser candidato a governador, tu tem que ser, teu espaço é lá, tua história aqui, tu tá aí, tu não tá querendo, mas a gente conhece a política estadual hoje e você tem uma imagem positiva. E daí que ele foi para deputado. Foi para governador. Para governador. Olha só que volta, né? Tem coisas na vida que tem que parar para fazer uma retomada de consciência. E eu fui candidato a federal para preencher a lista, né? De repente me elejo federal. E mudou completamente a história da minha família, né? Fui morar em Brasília. Eu lembro que a minha filha mais velha... hoje eu já tenho neto tem 28 anos, 26 anos, da minha filha Patrícia, ela disse... Quantos netinhos? Eu tenho 6. 6 netos? Uma menina. A última. A caçula. A caçula. Ela que comanda. Não tenha dúvida. Aí eu disse... Eu ia para estadual, surgiu a vaga para federal,
surgiu, aí eu fui para Federal e me elegi, aí mudou completamente, a família foi morar tudo em Brasília, né? Perguntei para a família, vem cá, vocês querem ir com o pai para Brasília? A minha filha Patrícia disse bem assim, pai, vamos embora. Tá, então vamos embora. E lá, então, os filhos estudaram, se formaram, já tenho um neto lá, tenho 2 netos que trabalham em São Paulo já. E o vínculo a minha família, eles têm casa lá, graças a Deus, eles estão muito bem financeiramente, muito mais que o pai. Então, também a gente tem que... Nós somos uma família muito feliz, né? Com a minha mulher, me dou bem, e com toda a nossa família, é um ponto positivo. O que nós vamos levar dessa vida? Nós temos que levar aquilo que... Em primeiro lugar, tem uma linha de educação e de respeito, né? Justamente. Isso. E segundo, é dar apoio para a família. E todos eles seguiram o caminho. Ninguém na política tem isso também. Mas ninguém. Por quê? Porque eles viram que o pai, quanta dedicação, quanto trabalho e quanta traição. Isso, a ingratidão é coisa... Tu levas alguma mágoa sobre isso? Mas conheço as pessoas que me fizeram, tentaram me prejudicar. Todas elas estão à margem. E eu continuo aqui com respeito, sendo respeitado. Justamente. Porque a linha de conduta que eu aprendi dos pais, isso é uma formação, né? Tem alguns que ingressam na política, se você me permitir fazer uma análise, ingressam, não, porque eu quero ser vereador, eu quero ser deputado, quero ser isso. Mas não houve preparação. Eu saí da política estudantil, líder da sala de aula, da União Farroupilhense de Estudantes, vereador. Fui chegando. Secretário de Estado. Não fui deputado estadual, fui direto à Câmara Federal. Não, eu já tinha esquecido, fosse secretário de Estado também, né? Fui diretor de estatal, aí o Sartori era governador, e ele me chama um dia e disse, vem cá, eu disse, olha, o Sartori, estou à disposição, se tiver algum conselho de uma empresa estatal aí do Estado, como conselheiro, eu aceito. Aí ele chegou e disse, não, tu vai ser diretor de uma empresa estatal em Florianópolis. Eu disse, aonde? Em Florianópolis? Você está maluco? A minha família em Brasília, minha sogra vive em Farroupilha e eu em Florianópolis. Aí demoraram diversos meses, ele insistiu e acabei indo para Florianópolis para ficar 4, 5 meses, que tinha uma estatal lá. Sim. Fronteira Oeste Transmissora de Energia. A composição do capital. Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Eletrobras, através da Petrobras, do governo federal. E a empresa estava quebrada praticamente. E ele insistiu, eu disse, não vou. Mas depois de muita insistência, inclusive a minha mulher acabou dizendo, olha, vai lá, fica lá 3, 4 meses, lá, vê lá, dá uma satisfação para o Sartori, nosso amigo, né? Tantos anos. Porque o Sartori é filho de Farroupilha, né? Justamente, sei disso. Aí eu fui para lá, sabe quanto tempo fiquei? 5 anos e meio. Peguei a empresa com 38 milhões de déficit. Barbaridade. Fiz o levantamento, fiz uma análise, vim para Porto Alegre, falei, Sartori, a situação da empresa é esta aqui. O que eu faço? Faça o que você quiser. Se quiser fechar a empresa, fecha. Se quer tocar, toca. Mas eu posso fazer uma limpeza? Deve fazer, faz o que tu quiser. Tenho a liberdade? Tem. Aí que eu voltei para Florianópolis, reorganizamos a empresa e terminamos com 22 milhões em caixa no empreendimento. Uau, que virada, hein? E eu estava em Chapecó me despedindo da turma, porque a empresa era construção de subestação de energia elétrica, e subestação e rede elétrica no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu estou em Chapecó me despedindo da turma, me liga o presidente da Eletrosul, General Krieger, presidente da Eletrosul, que a nossa empresa era vinculada à Eletrosul. Ele disse, diretor, você está concluindo o seu trabalho aí, já foi aprovado
seu nome para assumir, quando sair de lá, concluir o empreendimento, para assumir a direção, mesmo o cargo, das geradoras de energia da CE e da Eletrosul, da Eletrobras. Aí eu disse, o meu presidente, muito obrigado pela lembrança, mas quando eu retornar, eu falo com o senhor. Voltei, fui na sala dele, e daí vai assumir? Não vou assumir. Por quê? Porque quando eu assumi a empresa, trocou o governo do estado, eu era de confiança do governador. Justo. Aí vem um outro governador, fui entregar o cargo, né? Não. Por questão de... Aí eu disse, não, tem que ficar. Aí trocou a direção da Eletrosul. Estou entregando o cargo. Aí, não, tem que contar. E no final eles disseram, olha, é melhor tu ficar aí, porque uma hora dessa nós vamos arrumar mais uma empresa quebrada para tu recuperar. Aí eu disse o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, termino isso aqui, depois eu vou embora. Terminei e fui embora. Poxa, nos dá um minutinho, que nós vamos para o nosso espaço cultural. Ensina teu mate porque votaremos já. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ouro Fértil Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido OuroPro. O OuroPro é aplicado via pulverizador, sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico, que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo, e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OuroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ouro Fértil não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. É importante abraçar amigos, irmãos nossos que ao longo dos anos nos acompanham. Hoje recebendo essa personalidade, Wilson Sinhac, é um homem que se doou para o trabalho público e tem uma vasta folha de serviço prestado em prol a cultura viva da nossa terra e da nossa gente. Mas é importante voltar à Farroupilha e dizer que Farroupilha nos orgulha. Farroupilha é um marco histórico para nós dentro do próprio movimento tradicionalista gaúcho. E não poderia deixar de abraçar o senhor por tudo que tem feito pelo nosso Rio Grande, pelo nosso Brasil. Nós não se encontramos há muitos anos, mas eu sempre tive essa visão, esse respeito por Wilson Sinhac, porque sei quem é. Nos representa
em qualquer canto que andar nesse planeta Terra aí. Eu estou aqui por uma casualidade, né? Lembra? Nós nos encontramos num restaurante em Farroupilha. Justamente. Né? E ainda um restaurante histórico, né? Caminhos do Trem. Caminhos Não posso do Trem. deixar de evocar É isso aí. o trem. E aí a gente voltou a um pouco da história, você lembrou, e eu acabei me lembrando também. Depois estamos na manhã de hoje com muito prazer aqui conversar com você, os ouvintes da Rádio São Francisco. E eu agradeço. E justamente prestar essa homenagem aos 150 anos dos primitivos imigrantes italianos. O qual teu avô deve ter vindo, o bisavô veio da Itália. Bisavô. Mas a marca mesmo dos imigrantes italianos foram as 3 famílias, realmente, em que Sperafico, Cripa e Radaelli foram os que chegaram e cravaram a bandeira, né, dos italianos na cidade de Farroupilha, no município de Farroupilha, que era Nova Vicenza, era Nova Milano. Nova Milano, né? Isso. Então, por isso que a gente valorizou, né? Por repetir, os passaportes foram reproduzidos em bronze na Praça Nova Milano, criar uma praça, etc. E, então, essas coisas... Temos que valorizar a história, né? Não é mas possível. aí que está um detalhe. Tu imaginaria que nessa data do Sesc Cinquentenário, da chegada deles, dos primitivos, a essa terra prometida, tu fosse o prefeito onde botou uma marca muito grande. O bronze da própria história que está lá. É verdade. Eu acho que nós temos que preservar a história, né? Aqueles que pensam diferente eu respeito, mas esse não é o melhor caminho. Eu acho que porque nós passamos, né? Por exemplo, toda o jornalismo, você, por exemplo, que trabalha tantos anos em rádio, etc. E tem que marcar isso aqui, fica para a história, né? Você construiu, né? Que sirva de exemplo. Por que eu cheguei na polícia onde cheguei? Vou repetir. Observando os mais antigos, observando o pronunciamento do fulano, do Beltrano, Ulisses Guimarães, Pedro Simão, né? O próprio Guazelli, os políticos, e eu sempre ficava observando, né? Inclusive os erros que eles cometiam, e dizia, se um dia eu chegar lá, não posso cometer esse erro. Então essa é a construção, é a formação do caráter, da formação política de uma pessoa. Eu não quero ensinar para ninguém, mas eu aprendi assim. Não, mas então, gostei de ver a tua colocação e quero dizer para ti e dizer para muitos que não sabem e que há de ficar esse programa gravado para as novas gerações, tu deste uma das maiores ganhadas e trouxe para o Rio Grande do Sul a verdadeira integração da comunicação, o qual eu fiz um trabalho muito grande na América Latina e trouxe nomes ligados ao folclore de outros países, como da Argentina, do Uruguai, que hoje é um dos maiores luzeiros, Chaqueño Palavecino, da Argentina. Ficou conosco aqui uma semana e eu trouxe para a TV, UX TV, que perdeu o canal. E quem trouxe o canal para a Serra e para o Rio Grande do Sul? Pois é. Wilson Siak. Eu era deputado federal quando que quem era o reitor? Era o Pauletti, né? Rui Pauletti. Insistiram, e aí pediram pro Rigoto, pro Simão, pro Sartori, para uma turma, olha, precisa liberar o canal de TV para TV UX, para a universidade. E um dia eu peguei o assunto, eles me pediram, foram no meu gabinete e disse, olha, a gente tentou aí de tudo que é jeito e não conseguimos. Quem sabe você pode... Eu disse, deixa eu dar uma olhada nesse assunto. Fui falar com o ministro. Ministro das Comunicações. Aí eu cheguei no gabinete do ministro, vou contar como aconteceu. Eu cheguei no gabinete do ministro, e o ministro disse, qual é o problema, deputado? Qual é teu problema? Eu disse, meu problema, você sabe o que é? Nós precisamos liberar o canal canal de televisão da Universidade de Caxias do Sul, da minha região. Está liberado. Assim? Como está liberado? Não. Mas está liberado. Eu vou liberar o canal. Esse foi o teu pedido e eu vou atender.
Vê Um como é período que é. depois estava liberado o canal da TV UX, Caxias do Sul, TV Universidade. E que tanta gente lutou E não conseguiu. E não conseguiu. E tu conseguiste. Eu fui feliz, né? Sim, Eu acho que tem alguma... Foi muito feliz. Acontece o seguinte, que tu tem que ser... tem que ter humildade, né? Tem que saber pedir para as pessoas, entendeu? Tem que ter o respeito. Por exemplo, o ministro, esse que nem lembro o nome, né? Pena. Eu tinha amizade com ele também. E às vezes precisava aprovar alguma coisa para o Ministério da Educação, ele sabia que podia contar comigo, né? Dentro da legislação, dentro da legalidade, não é isso? Justo. Então, por isso que ele tinha esse respeito para comigo e eu consegui o canal do TV. E o que houve agora? Perderam o canal. Mas não é possível. Perderam o canal. 2017, apagou-se as luzes. Não é possível. Justamente. Onde uma universidade tem jornalismo. Mas o que é isso? É. É uma Eu pena. tive um programa. Eu fui para lá eu criei um programa, o Terra, na UX, 20 anos. Eu nunca falei, nunca abri isso que eu estou contando aqui, que estamos falando justamente. Quer dizer, lá estava grande jornalista, tipo Paulo Cancian, já falecido. Conheci pessoalmente mesmo. O Inário Cruz. Inário Cruz? Inário Cruz. Estudei no São Tiago, em Farroupilha, foi meu colega de aula, Inário Cruz. Pois foi quem me levou para UX, foi o Inário Cruz que me procurou, e Paulo Cancian, e o reitor era o Rui Pauletti. E naquela época eu estava na RBS, e eu estava indo para o Canal Rural Porto Alegre. Eles queriam que eu assumisse lá no Canal Rural. Era o Antônio Augusto Fagundes com a Rádio Gaúcha e eu iria para lá. Aí recebi um convite, foram atrás de mim, o Rui Pauletti pedindo que eu ficasse na Serra. E também aqui em Caxias veio da rádio, estavam para criar a Rede Mais Nova. E eu estou aqui hoje na Rede Mais Nova há 26 anos. 1999. Mas aqui é Rede Mais Nova, não é mais Rádio São Francisco. É a mesma rede. É São Francisco e Rede Mais Nova. A Rede Mais Nova é a maior rede de rádio do sul do Brasil hoje. Só que a São Francisco era AM. Hoje imigrou também para a FM, né? Mas eu tenho essa lembrança e é importante. Muita gente não sabia que o Wilson Siak foi o que trouxe o canal, que conseguiu o canal de televisão para a UX TV. Mas a gente se dedicava, quando eu fui parlamentar federal, deputado, tinha diversos projetos assim que a gente defendia, trabalhava. Hoje, com todo o respeito, eu não sei o que eles estão fazendo, os federais, não sei, acho que não acompanho. Mas era o problema, por exemplo, da microempresa. Fui eu que criei o projeto de saneamento das microempresas, com o plano real que veio e que houve uma reestruturação. Depois eu lutei contra a importação de vinhos, a importação de vinho de baixa qualidade importado, que estava prejudicando o nosso vinho nacional. A gente defendia a tese, podia importar vinho, mas tinha que importar vinho de qualidade, entendeu? Para valorizar a nossa produção. Claro. É isso. E tinha diversos assuntos assim que a gente trabalhava, tinha muito trabalho naquela época, né? E hoje eu não acompanho, eu não posso falar, porque eu não acompanho mais a política, muito pouco, não é isso? E não sei afinal de contas, qual é o trabalho do deputado federal, do deputado estadual, não sei. Tem que começar a investigar para poder... Tem coisas e coisas, né? Mas hoje, se tu recebesse um convite para voltar para a política, que está fora. Não, quem foi sempre será. Não, eu sempre
diariamente, eu me encontro com os amigos, os eleitores. Não, o Sinhac, tu tem que voltar, porque tu vê na tua época, porque não sei o quê. Eu disse, não, eu acho que eu dei a minha contribuição. E fica para a história. Está na história. Está na história. E não quero ser melhor que ninguém, mas eu acho que a gente se dedicou muito e a população tem... Se o povo tem saudade... Tu imagina, eu saio na rua, ou em Farroupilha, diz, olha, o Sinhac tá, não sei o quê. O cara, ao contrário, diz, não, mas tu tem que voltar, porque tu é diferente. Não, eu disse, eu sou normal. Eu não sou diferente, eu sou normal. O meu dinheiro é meu e o teu dinheiro é teu. O que é do povo é do povo. Só tem isso. Só que tem alguns que estão... Não todos, hein? Por favor, não estou ofendendo. É que tem alguns que acham que tem que chegar ao poder para botar a mão no cofre. Daí o escândalo dos aposentados. Dos aposentados. O que é aquilo? Isso é vergonhoso, né? O que é isso? Isso é vergonhoso. Aí começaram a aparecer, agora os deputados, apareceu uma lista que estavam envolvidos diretamente. Isso é vergonhoso. E ninguém foi para a cadeia. Mas eu espero que vá. Eu espero que vá. Porque, por favor, roubar daqueles que fizeram esse Brasil grande. Mas o que isso quer? O que está na presidência foi preso, né? Agora liberaram e está lá governando o país. Infelizmente tem coisas e coisas. Quer dizer, eu quero ver, eu luto para que a nossa bandeira do Rio Grande do Brasil tremule cada vez mais. Quer dizer, mas por uma causa justa, né? Mas essa bandeira aqui, que você está aqui, é uma maravilha, hein? Bonita. Tremulando. Né? Liberdade, igualdade e humanidade. Foi o 20 de setembro precursor da liberdade. Maravilha. Temos orgulho do nosso Rio Grande e do nosso Brasil, né? Mas hoje, Sinhac, eu preciso que tu deixe uma mensagem para as novas gerações. Olha, eu diria o seguinte, eu tenho ajudado alguns jovens que estão chegando, né? Eu acho que a primeira coisa, ele precisa estudar, precisa conhecer a história. Não imita opinião sobre a vida de fulano ou beltrano, ou querer criar a história que ele vai construir, porque ele sabe. Não. Observe os mais antigos. Ouça o que eles fizeram, especialmente quando tiver um bom caminho, uma boa orientação. E o jovem, ele precisa repensar, ele precisa se preparar. Se ele quer ser líder, assumir uma liderança, assumir cargos, etc., ele tem que olhar. Tem que olhar os acertos daqueles que fizeram parte da história, já passaram por essa vida. E daí, se por acaso ele optar por esse caminho, ele com certeza, na minha opinião, ele terá sucesso. Essa é a minha opinião. Eu trago isso, a minha experiência. Pronto. Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu fui sempre observando os mais antigos, o comportamento, a atitude, o trilho, o respeito, a caminhada histórica, desde líder estudantil até presidente da União Farroupilhense de Estudantes, depois vereador, exercendo 2 mandatos sem remuneração. E porque hoje ninguém... Aquele tempo era totalmente diferente, né? E depois segui como diretor de estatal, secretário de Estado e deputado federal. Essa é a história que a gente construiu. Então, o que eu posso dizer para os jovens, se quiserem, eu estou sempre à disposição para conversar. Se puder ajudar, eu estou à disposição. Respeite as pessoas, estudem, não abra a boca sem ter segurança, porque as mentiras estão aí espalhadas por tudo que é lado e nós precisamos construir uma sociedade mais séria e mais responsável. Isso é muito importante. Ouvir de quem tem experiência e as novas gerações que vêm aí com sede, pedindo definições para um Brasil. Queremos ver um Brasil forte, livre e seguro.
é o que nós queremos. E se orgulhamos de ter homens públicos como tu, que tem essa visão. Nós precisamos realmente construir, né? O que nós precisamos é ter o político, ele precisa ter mais responsabilidade, mais dedicação, menos interesse. Infelizmente, o pessoal entra na política, não, porque o que eu ganho, o que eu recebo, como é que eu faço, como é que é. E na minha época não tinha nada disso. No nosso período não tinha nada disso. E a gente prestava o serviço, para dizer que foram dois mandatos. Vereador sem remuneração nenhuma. Hoje você não... Mas, pelo amor de Deus, tu acha que um vereador vai exercer um mandato sem remuneração? E vou dizer, não diminuiu em nada a nossa construção como político. Pelo contrário, a gente acabou valorizando cada vez mais, né? Inclusive, quando iniciou o processo de remuneração, aquele centavo que recebia era uma maneira de alegria até, né? Porque trabalhar de graça, tudo bem. E a gente trabalhou 2 mandatos sem problema nenhum, sem constrangimento nenhum, e ficamos para a história, né? Que sirva de exemplo para aqueles que estão chegando agora. Tenho certeza disso, e se orgulhamos. Olha, porque o teu trabalho, que quem te conhece, sabe que ao longo dos anos tu teve sempre um perfil, uma caminhada reta, tranquila, olhando sempre na linha do horizonte e em busca daquilo que precisamos valorizar e integrar o nosso Rio Grande. Esse é o valor, né? O que nós deixamos, né, para a nossa história, essa trajetória política sem envolvimento, né? sem corrupção, sem desvio de dinheiro, todos os mandatos que eu exerci. Não sou eu, mas tem muitos brasileiros, muitos políticos que também têm a mesma linha. Só que tem um outro grupo que está desmoralizando. Chega assim, aí entra na questão pejorativa, né? Não, todos igual, político tudo igual. Não é bem assim. Não é assim. Nós temos ainda alguns políticos de responsabilidade, sim. Tem políticos de boa índole, de dedicação, de respeito. Por isso que nós temos que... Quem ingressa na classe política, né, qualquer mandato, ele tem que ter essa conduta, né? Vamos ver se melhoramos essa classe política do país. Que são poucos que estão tendo um bom comportamento, porque a maioria entra na política só por interesse, meu Deus do céu. O que é isso? Não é isso que nós queremos. Mas... Infelizmente é isso aí mesmo. Mas vamos continuar a nossa caminhada. Mas eterno prefeito Wilson Sinhac, deputado, homem que se integrou e valorizou e valoriza, o que nos resta é te abraçar e agradecer tua presença nesse programa, Tradição Mais Tradição, que há de ficar gravado no bronze da própria história. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o seu convite, essa gentileza em poder me convidar e dizer que fiquei muito alegre quando recebi o convite. Segundo, e poder estar aqui e o nosso debate, esse programa com muita franqueza, né? A gente abriu o coração, não é isso? Justamente, é o que nós queremos e precisamos. Isso, então eu fico feliz em poder ter participado do programa. E vamos continuar cada um o seu caminho. Se no futuro a gente tiver mais uma oportunidade, a gente poderá estar aqui de novo. Que Deus nos dê saúde e felicidade. Muito obrigado, parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. E peço desculpa aos ouvintes se por acaso cometi algum erro ou ofendi alguém. Mas eu procurei não fazê-lo e esse é o meu comportamento. De qualquer maneira, peço desculpa. Um grande abraço e um bom dia. Muito obrigado. Tradição mais tradição vai ficando por aqui. Ouvimos Wilson Sinhac, um homem que se doou pela cultura e pela vida pública do nosso Rio Grande e do nosso Brasil. Mil graças. Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.